Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Mais um módulo do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam se dedicando às nossas aulas, se dedicando aos estudos, certo? E como primeira dica, lápis, caneta, borracha, o seu caderno para fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, aquela informação que você achar interessante, importante, você vai transcrever, passar para o seu caderno. Tem um gráfico, uma questão, printa a tela, passa as informações para você poder desenvolver os seus estudos. Show? Turma, nós estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Estamos iniciando o estudo da química orgânica, e você já sabe. Química orgânica é a química do carbono, certo? Se tem o elemento carbono, então aquela substância ela é classificada como uma substância orgânica. E se a química orgânica é a química do carbono, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre esse elemento, sobre o elemento carbono, certo? Então nós já apresentamos em vídeos anteriores, né? Os tipos de ligações, né? Qual é o tipo de ligação que o carbono executa, certo? Uma ligação covalente. Já explicamos o que é ligação covalente do tipo sigma, do tipo pi. Agora, no nosso vídeo, né, nós vamos abordar a ideia da hibridização, ok? Porque o carbono ele tem uma peculiaridade, ok? Ou seja, foi necessário o desenvolvimento de uma nova teoria para explicar as ligações que o carbono executa. Show? Então, vamos iniciar, turminha, a necessidade de um novo modelo. Olha só, o número de elétrons desemparelhados, né, vamos chamar isso de orbitais incompletos, indica a quantidade de ligações covalentes que podem ser efetuadas pelo átomo. Esse modelo é eficiente para explicar um grande número de moléculas. Por isso, ele é muito utilizado. No entanto, né, há uma ressalva. Quando se tenta aplicá-lo para explicar as ligações existentes nas moléculas formadas pelo carbono, verifica-se que ele não é satisfatório. Por quê? Olha só. Carbono, número atômico 6, fazendo a sua distribuição eletrônica, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p2. Vamos focar no nível 2, subnível P, ou seja, no 2p2. O subnível P ele vai apresentar 3 orbitais, certo? E nós temos 2 elétrons. E sabemos que devemos colocar um elétron por vez em cada orbital. Então, assim, né, através dessa representação, turma, a gente iria entender que o carbono ele vai fazer apenas 2 ligações covalentes, certo? Por quê? Porque ele tem 2 orbitais incompletos, semi-preenchidos. No entanto, olha só, o carbono era para fazer apenas 2, né? Mas ele, na realidade, ele executa, ele realiza 4 ligações, certo? Por quê? Porque ele é tetravalente, né? Tetraédrico, tetravalente. Ele executa 4 ligações covalentes. 4, mas por esse modelo só é possível 2 ligações covalentes. Então a gente precisa de uma nova explicação, porque na prática sabemos que o carbono ele é tetravalente. Ele executa em todos os casos, em todos os momentos, 4 ligações covalentes. Show, turma! O exemplo mais simples de hibridização, e essa nova teoria é a teoria da hibridização, então a gente pode utilizar como um exemplo mais simples, justamente o caso do carbono, né? Bom, e vamos utilizar, dentre os vários compostos do carbono, o elemento carbono, a substância metano, o CH4, ok?
Aqui nós temos o carbono se ligando a 4 átomos de hidrogênio, ok? O CH4. Então vamos lá. E essas ligações, elas vão ser ligações do tipo sigma. O carbono, número atômico 6, certo? Aqui está a sua distribuição eletrônica, né? Já mostramos anteriormente, ok? Olha só, haverá um fornecimento de energia. Com esse fornecimento de energia, o carbono ele vai agora se encontrar em um novo estado, um estado excitado. Por quê? Porque ele está energizado, ele recebeu energia. E quando isso acontece, olha só o que a gente percebe. Nós vamos ter agora quatro orbitais com elétrons desemparelhados. Turma, se nós temos 4 orbitais desemparelhados, bingo! O carbono, nesse momento, ele é capaz de fazer 4 ligações covalentes, né? Agora, a gente precisa o quê? Fazer a fusão dos orbitais S e P. Por quê? Porque existe uma diferença da ligação formada a partir do orbital S da ligação ou das ligações que são formadas a partir do orbital P. E a gente entende, né, por aqueles postulados de Kekulé, que o carbono ele é tetravalente e essas 4 ligações elas são iguais do ponto de vista energético. Eu não tenho 2 tipos de ligações, eu tenho um único tipo. Então a gente precisa agora fazer a fusão desses orbitais S e P. Então, hibridização consiste na fusão, união, junção de orbitais atômicos incompletos que se transformam originando novos orbitais em igual número. Esses novos orbitais são denominados orbitais híbridos, ou então orbitais hibridizados. Assim, nesse caso, nós vamos ter, olha só, o orbital S, certo? E 3 orbitais P, devido àquela excitação do elemento carbono. Eu vou ter a formação de 4 orbitais hibridizados, 4 novos tipos de orbitais equivalentes do ponto de vista energéticos entre si. Esses novos orbitais são idênticos entre si e assim justifica-se que as ligações na molécula do metano, né, no CH4, sejam idênticas também. Não há diferenciação entre as ligações dos hidrogênios, entre as 4 ligações estabelecidas com os 4 átomos de hidrogênio, turma. Bom, agora nós vamos apresentar para vocês quais são os tipos de hibridização, né? Na verdade, são 3 tipos. Nós temos a hibridização do tipo sp3, sp2 e sp. Vamos explicar cada uma delas detalhadamente. A hibridização do tipo sp3. Então, vou usar como exemplo, né, o metano, o CH4. Bom, eu vou ter aqui um orbital S, certo? E para a formação dos orbitais híbridos, eu vou precisar de 3 orbitais P. Então, se eu pego um orbital S com 3 orbitais P, eu vou ter a formação de 4 orbitais hibridizados. Só que esses 4 orbitais híbridos, eles vão ser chamados de orbitais sp3. Por que, turma, sp3? Porque foi um orbital S e 3 orbitais P, sp3, tá certo? Cada um desses orbitais idênticos entre si recebe o nome de orbital sp3, indicando como se originaram. Ó, 3 orbitais P, 1 orbital S. 3P, 1S, sp3. Esses orbitais, né, essas nuvens eletrônicas, porque o orbital nada mais é do que uma nuvem eletrônica, ok? Por quê? Por que nuvem eletrônica? Porque os elétrons eles vão estar se movimentando.
E aí a gente vai ter uma visão que ali é uma região com elétrons. Então, essa região, nuvem eletrônica orbital. Essas nuvens eletrônicas, elas precisam estar mais afastadas possíveis. Por quê? Porque nós sabemos que elementos com mesmo sinal, mesma carga elétrica vão acabar se repelindo, certo? Cargas, sinais contrários se atraem, mesmo sinal se repelem. Então, essas nuvens precisam estar mais afastadas possíveis. Como são 4 nuvens eletrônicas, então a distância, né, a geometria que vai ser originada vai ser a geometria tetraédrica, que eu estou tentando aqui apresentar para vocês, turma. Então, tipo uma pirâmide de base, né, de base triangular, onde em cada vértice, e são 4 vértices, nós vamos ter o estabelecimento das ligações, ok? O ângulo originado nessa geometria tetraédrica vai ser o ângulo de 109 graus e 28 minutos. Então, a hibridização SP3, geometria tetraédrica, com um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Aí nós vamos ter também, turminha, a hibridização do tipo SP2. Claro que você está acompanhando o vídeo, SP3, 1 orbital S, 3 orbitais P, então SP2 você já matou a charada, não é isso? Vamos lá, vou usar como exemplo o metanal, o CH2O, que tem essa representação, né, essa representação estrutural. Eu até coloquei aqui já as ligações formadas, as ligações sigmas e ligação pi, ok? Bom, vou pegar aqui o carbono, né, pegando no seu estado já excitado, tudo bem? Que é essa representaçãozinha aqui. Eu tenho um orbital S, 3 orbitais P. No entanto, como eu vou ter a formação de uma ligação π, a ligação π ela precisa ser um orbital puro. Essa ligação π, eu não posso ter a hibridização. Então, eu vou ter que excluir, coloquei aqui de uma coisinha diferente, certo? Eu vou ter que excluir um orbital p para fazer a ligação π. Lembrando que a ligação π ela acontece em eixos paralelos. A ligação sigma no mesmo eixo e a ligação π em eixos paralelos. Então eu preciso reservar um orbital p, que eu vou chamar de orbital puro, beleza? Então assim eu só vou mesclar, hibridizar um orbital s e 2 orbitais p. Por isso, eu vou ter a hibridização do tipo sp2. Um orbital s, 2 orbitais p. O terceiro orbital p ele vai ficar isolado, porque ele precisa ser puro, para estabelecer a ligação entre eixos paralelos. E a representação, turminha, seria essa aqui, a trigonal plana, certo? Onde, olha só, em cada vértice do triângulo, eu vou ter o estabelecimento da ligação do tipo SP2, certo? E eu vou ter um eixo, certo? Um eixo exclusivo para estabelecer a ligação do tipo π. Os ângulos, nesse caso aqui, da trigonal plana, o ângulo vai ser o ângulo de 120 graus, certo? Então, turminha, olha só, hibridização do tipo sp2 vai aparecer quando tivermos uma ligação dupla. Então, nesse caso, eu vou ter a hibridização sp2, geometria trigonal plana, com um estabelecimento de um ângulo de 120 graus. Show? Agora, a hibridização do tipo SP. E aí você já matou, né? já percebeu que vai ser apenas um orbital S com um orbital P. Eu vou usar como exemplo a molécula do HCN, certo? O cianeto de hidrogênio, que
É essa fórmula estrutural. E aí você já vai perceber que nós temos uma ligação tripla. E, turminha, se eu tenho ligação tripla, uma das ligações vai ser sigma, duas vão ser pi, certo? Ligação dupla, uma sigma e a outra ligação pi. Tripla, memoriza, vamos lá. Uma ligação sigma, duas ligações pi. E se eu tenho ligação pi, são duas ligações pi, eu vou precisar de dois orbitais p separados, puros, não hibridizados, certo? Então, eu vou pegar aqui o carbono, seu estado fundamental. Eu tenho essa distribuição eletrônica, certo? Só que ele vai sofrer uma excitação, formando 4 orbitais desemparelhados, um orbital s, 3 orbitais p, certo? Só que agora a gente precisa reservar 2 orbitais para o estabelecimento da ligação π. Então, 2 orbitais p puros precisam ser separados. Com isso, vai sobrar o que para a gente hibridizar? Um orbital s, um orbital p, certo? Gerando a hibridização do tipo sp. Beleza? Turma, a geometria, né, dessa estrutura vai ser uma geometria linear, ok? Geometria linear, certo? E se é uma geometria linear, o ângulo estabelecido vai ser o ângulo de 180 graus, certo? Hibridação do tipo SP vai surgir quando tivermos a ligação tripla ou então duas ligações duplas para o mesmo carbono. A geometria vai ser uma geometria linear e o ângulo estabelecido vai ser um ângulo de 180 graus. Podemos resumir tudo, né, com essa tabela, que você deve printar agora. 1, 2, 3, legal. Então, essa tabela vai resumir os casos de hibridização. Turminha, se eu tenho 4 ligações simples, o que eu preciso entender? 4 ligações simples, elas vão ser sempre 4 ligações sigmas, ok? E se eu tenho 4 ligações sigmas ou então 4 ligações simples, a hibridização ela vai ser do tipo sp3, ok? E se é sp3, eu vou ter um ângulo para cada ligação, um ângulo de 109 graus e 28 minutos, gerando a geometria tetraédrica. Se pedir assim, identifique a quantidade de carbonos tetraédricos. Turminha, carbonos tetraédricos são aqueles carbonos que executam somente ligações simples, 4 ligações simples. Quantos carbonos hibridizados sp3? Turma, carbonos sp3 são os carbonos que executam 4 ligações simples. Quantos carbonos na estrutura são carbonos que apresentam um ângulo de 109 graus e 28 minutos? Turma, 109 graus e 28 minutos são os carbonos que executam 4 ligações simples. Agora, se um carbono fizer ligação dupla, uma ligação dupla, então eu vou ter 3 ligações sigmas e uma ligação π. E se eu tenho uma ligação π, eu vou ter a hibridização sp2, que vai ter um ângulo de 120 graus entre os carbonos com uma geometria trigonal, certo? Agora, se aparecer ligação tripla, né, uma ligação tripla, só é possível uma, ou então duas ligações duplas, eu vou ter, em todos os casos, 2 sigmas e 2 π. Se eu tenho duas ligações π, hibridização SP, com um ângulo, né, de 180 graus. E se é um ângulo de 180 graus, eu vou ter uma geometria linear, certo, turma? Então, quantos carbonos trigonais? São aqueles carbonos que fazem uma ligação dupla. Então, eu vou ter aqui como sinônimo. Carbonos trigonais são os carbonos hibridizados sp2. Quantos carbonos que apresentam ângulos de 180 graus? Eu estou falando de carbonos hibridizados na forma
sp. Ou seja, é o carbono que faz uma ligação tripla ou duas ligações duplas. Show de bola, turminha? Um pouquinho sobre hibridização. Vou ficando por aqui, turminha. Forte abraço. Valeu!